agora eu vou falar do clássico. Amanhã, Copa do Brasil, Vasco e Botafogo, jogo de ida, quartas de final já, hein? Tá afunilando. Ao vivo na Globo, depois de Vale Tudo. Vasco, inclusive, em Duda Dal Ponte, se reforçando, hein? Pois é, Escobar, muito boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Mais um nome chegou hoje no Vasco. O meio-atacante Matheus França, que é cria do Flamengo, desembarcou hoje cedo no Rio para fazer exames e assinar com o Vasco por 1 ano. Ele vem por empréstimo do Crystal Palace da Inglaterra, sem opção de compra. A ideia é regularizar o jogador ainda hoje para que ele possa jogar as quartas de final da Copa do Brasil contra o Botafogo. Se não, amanhã, no jogo de volta do mata-mata. Falando em reforços, hoje 2 vão ser apresentados aqui na sede da SAF do Vasco. O zagueiro Robert Renan e também o atacante colombiano Andrés Gomes. O Robert Renan é cria do Corinthians, ele veio emprestado do Zenit da Rússia e a ideia também é regularizá-lo hoje para que ele possa jogar já amanhã. O Vasco aí está precisando de zagueiro. E o Andrés Gomes, colombiano, já estreou na partida contra o Corinthians pela Copa do Brasil, deu assistência no gol do Ryan, foi muito bem. Ele deve começar amanhã no banco, nesse jogo que é em São Januário. E os ingressos estão esgotados. Escobar, muita expectativa. Toda a competência de Duda Dal Ponte. Um abraço para você, Duda. Ele já está ao vivo, direto da Barra da Tijuca, nosso querido Thiago Carvalho. Que homem, senhoras e senhores. Muito boa tarde, Thiago Carvalho, para trazer para a gente informação das apresentações do Vasco da Gama. Rapaz, cada dia que passa você está mais sexy, envolvente e lascivo. Irmão, infelizmente as férias acabaram. Agora, eu nunca tinha visto alguém espirrar ao vivo. Parabéns, você fez agora história da televisão brasileira. Bom, falando um pouco sobre o Vasco, até porque a gente tem pouco tempo, daqui a pouquinho apresentações aqui no Vasco, a gente está no prédio da SAF do Vasco, então aqui no auditório que está sendo preparado, daqui a pouco o Andrés Gomes e também vão ser apresentados o Andrés Gomes, que vocês já viram, jogou no final de semana, contra o Corinthians, poucos minutos dentro de campo, mas conseguiu dar aquela assistência para o Ryan ali no final do jogo. O Vasco não jogou bem contra o Corinthians, mas talvez tenha sido a boa notícia daquela partida, foi a estreia do colombiano de 22 anos, vai ser apresentado daqui a pouco. E o Robert Renan, que também já chegou, já vestiu a camisa, ele tem uma família Cruz Maltina, torcedores do Vasco, também vai ser apresentado. O Robert Renan ainda não estreou, inclusive estava no jogo no último domingo. Eu fui assistir a partida em São Januário, encontrei Robert Renan lá pelos corredores de São Januário, assistiu ao jogo. No momento que eu encontrei ele foi no intervalo, ele estava até ali deslumbrando, vendo um pouco ali a barreira do Vasco, então eu imagino que esteja animado aí para fazer essa estreia. A gente vai poder falar com ele daqui a pouco e saber como é que está essa ansiedade. No caso do Andrés Gomes, o Andrés chega por empréstimo até o meio do ano que vem, mas o Vasco vai ter a opção de compra de 60% do passe por cerca de 25 milhões de reais. Já o Robert Renan, o Vasco ainda vai ter essa opção de compra, mas não tenho ainda os valores para passar aqui para vocês, portanto o empréstimo também é até junho do ano que vem. E além deles, o Matheus França também chegou no Rio de Janeiro durante a manhã, vai fazer exames hoje durante o dia e pode ser anunciado oficialmente até o final do dia de hoje. O Matheus França, o Vasco não vai ter os direitos ali de comprar os direitos do jogador ao término do empréstimo no junho do ano que vem, até porque ele pertence ao Crystal Palace, que está emprestando ele ao Vasco com a intenção de ter mais minutagem do jogador aí no decorrer da temporada, mas quer contá-lo ainda na próxima temporada. Agora, GV, vou pedir licença para vocês, essas são as informações do Vasco. Amanhã tem Copa do Brasil, mas aqui no Vasco sempre tem lanchinho quando tem apresentação de jogador. E como está na hora do almoço, eu vou aproveitar, já vou fazer o meu lanchinho por aqui. Imagino que vocês também estejam com fome por aí. Então um beijo, até amanhã, porque amanhã tem Copa do Brasil. Valeu! Tijucano mesmo. Pega um desses e bota no bolso aí agora que eu quero ver. Abre a câmera aí, Alanzinho. Abre aí, por favor. Abre aí. Bota umzinho no bolso pra trazer pra banda. Agora eu quero ver se tu é cria mesmo da Tijuca. Aí, no bolso, no bolso. Eu quero no bolso. Enroladinho de salsicha. Lá enroladinho ele. de salsicha pra você, GV. Ainda botou no bolso de trás. Vai pra você lanchar. E o amigo não me ajuda. Não, jogador. Aí o amigo não ajuda. Aí não, jogador. Botou a salsicha no bolso de trás. Calma aí, complica. cacetada. Vou levar enroladinho de salsicha porque é o preferido do GV, pô. Tá bom, eu gosto mesmo. Muito obrigado, Thiago Carvalho. Não sei se no bolso de trás, quando ele for... Esse programa não podia terminar diferente. Cara, não tinha como. Ô, Fera, a gente ama a seleção, mas é muito mais importante debater a escolha do salgado. Mas, enfim,
Não, a escolha do salgado e o local para ser armazenado. Ó, a gente tem 1 minuto. Eu ia pedir a opinião da Isa, melhor não, que não vai dar tempo. Gostaram da convocação? É essa aí. Faltou alguém? A gente tem 1 minutinho. Faltou alguém? Eu gostei da convocação, acho que sempre vai faltar alguém, mas eu me surpreendi com alguns nomes. O Douglas Santos, não imaginei que fosse voltar à seleção. Acho que a convocação do Caio Henrique é um acerto, ele estava merecendo já há um certo tempo. A volta do Paquetá também, num contexto geral, gostei. Gostei também e o Ancelotti vai convocar quem ele acha que tem que convocar, dentro das convicções dele e ponto. Já que o Paquetá voltou pra seleção, não custa nada voltar pro Malvadão. Bom, amanhã a gente volta. O Porto está próximo de acertar a contratação de Ryan, de 19 anos, um dos principais destaques do Vasco na atual temporada. Segundo o jornal português Record, o clube lusitano apresentou uma proposta de 17 milhões de euros, aproximadamente 107 milhões de reais, na cotação atual, o que abriu caminho para um possível acordo com o Cruz-Maltino. Segundo a publicação, Ryan é um antigo alvo do presidente do Porto, André Vilas-Boas. O mandatário havia tentado a contratação do jovem por empréstimo na temporada passada, proposta recusada pelo Vasco na ocasião. Agora, segundo o veículo português A Bola, o Vasco estipulou um valor mínimo de 25 milhões de euros, cerca de 157 milhões de reais, para liberar o atleta. A intenção do clube português é preencher a vaga deixada por Gonçalo Borges, transferido para o Feyenoord nesta janela. Assim, Ryan passaria a disputar posição com o brasileiro PP pelas pontas no elenco comandado pelo técnico Francesco Farioli. Em 2024, o atacante soma 10 gols e uma assistência em 36 partidas pelo Gigante. Ryan passou a ganhar maior valorização no mercado após a chegada de Fernando Diniz ao comando técnico do Vasco. Antes irregular nas atuações pelo time principal, o atacante consolidou-se como titular sob o comando do treinador. São 7 gols em 20 partidas disputadas desde então. Em abril deste ano, o Vasco renovou o contrato do atleta, estendendo o vínculo que inicialmente se encerraria ao fim da temporada, até dezembro de 2026. Em 2023, foi promovido ao elenco profissional, tornando-se o jogador mais jovem do século a atuar pelos profissionais do clube. Formado nas categorias de base do clube, Ryan chegou a São Januário aos 6 anos. Apesar de fechar algumas contratações nesta janela de transferências, o Vasco segue atento às oportunidades do mercado da bola e não descarta a chegada de novos atletas. Paralelo a isso, o atacante Daverson foi afastado do time principal do Fortaleza após a queda do clube pela Copa Libertadores e algumas questões em virtude de suas brincadeiras dentro de campo. Diante disso, a torcida vascaína, sempre atenta às notícias sobre o mercado da bola, avaliaram uma possível vinda do atacante ao Gigante da Colina. Aspas para os torcedores. Já que o Daverson está afastado lá no Fortaleza, Pedrinho poderia fazer uma proposta por ele. Chegaria para ser mais uma opção no ataque cruzmaltino. Disse o torcedor. Daverson gera mais jogadas de ataque do que o Vegetti com a bola nos pés. Seria um bom reforço para o Vascão. Disse outro torcedor. Contudo, a diretoria cruzmaltina não manifestou um possível interesse em Daverson. Diante disso, assunto é tratado apenas como repercussão dos torcedores na web. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O atacante Daverson seria um bom reforço para o Gigante da Colina? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Vasco a saber o que você achou. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Gigante da Colina.